O que faz você gostar de um filme? Pode ser um gatilho que chame a sua atenção, tipo um mistério que eles colocam ali no comecinho pra você ficar intrigado e saber mais. Ou um romance, pra você descobrir se esse casal vai ficar junto ou não. Ou uma situação absurda que você só precisa entender o que tá acontecendo e ver até o final. E às vezes, essa situação pode ser tão absurda que chega até a Glória Pérez dar broncas na gente no Twitter falando que a gente precisa voar pra entender o que tá acontecendo. E é isso que o diretor M. Night Shyamalan gosta de fazer. Primeiro, ele condiciona a gente a esperar os maiores plot twists vindos dele. Primeiramente porque ele mesmo criou um dos maiores da história do cinema, no Sexto Sentido. Mas ele também gosta de criar situações absurdas. Ele já inventou uma trilogia de filmes que ninguém sabia que ele ia fazer. Ele já enfiou o super-humano no mundo real, já fragmentou o James McAvoy, ele já traumatizou crianças brasileiras com alienígena. Tá atrás da garagem! Tá atrás daí! It's behind! Não sei conhecimento. Já criou um espaço onde o tempo passa mais rápido, então ele sempre condiciona a gente a esperar as maiores estripulias e maluquices vindas dos filmes que ele faz. E aí, de repente, do mais absoluto nada, ele resolve que ele vai subverter a si mesmo e dizer pra gente qual é o plot twist do filme dele direto no trailer. Que foi uma coisa que eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Eu gostei porque eu achei intrigante e interessante, porque é legal você chegar no filme sabendo quem é o vilão. Isso me lembrou muito um livro do Jô Soares, que chama As Esganadas, que desde o primeiro capítulo a gente já sabia quem era o serial killer. Só que ao mesmo tempo, você também espera, vindo dele, uma grande reviravolta. Ele condicionou a gente a esperar isso dele. Então, você meio que passa, eu pelo menos passei metade do filme tentando bolar plot twists na minha cabeça que fariam sentido para serem encaixados naquela história, só que não necessariamente é essa a proposta. Então, já que ele contou pra gente qual é o babado, eu vou te situar caso você ainda não tenha visto o trailer. Tá rolando um showzão da popstar chamada Lady Raven. E o Cooper resolve levar sua filha Riley, que é fã da cantora, como um presente por ela estar indo tão bem na escola. Eles chegam lá e o Cooper começa a ver que tem alguma coisa estranha rolando. Vários carros de polícia estão estacionando na frente do estádio, depois eles começam a fechar todas as saídas com policiamento, colocar câmeras ali dentro do estádio. E aí ele fica preocupado, né? Naturalmente, a filha dele tá lá e pode estar acontecendo alguma coisa perigosa. Então ele pergunta para um rapaz que trabalha lá no estádio o que está acontecendo e ele diz, meio a boca pequena, meio no tom da fofoquinha, de que a polícia recebeu uma dica anônima de que um serial killer conhecido como Açougueiro estaria naquele show. E tudo aquilo era uma emboscada para pegar ele. Não tinha saída. Eles iam capturar aquele criminoso. Só que o problema é que o nosso amigão Cooper é que era o serial killer. Então aqui a gente já tem o gatilho inicial que chama a nossa atenção, que é: como assim o Cooper, nosso amigão, paizão, fofo Cooper, é o serial killer? E como ele vai sair do estádio? E é a partir dessa descoberta inicial que a gente tem que dar ouvidos à nossa autora de folhetins, que nos diz que temos que voar. E começamos a voar aqui, porque a próxima 1 hora do filme é a gente vendo o Cooper criando estratégias mirabolantes para sair dessa emboscada. E agora eu não vou amolecer aqui, mesmo eu amando meu querido Shyamalan. Não vou amolecer aqui porque, pra mim, o roteiro não foi, assim, o mais forte de todos. Ele é, sim, muito condescendente com o Cooper, muito facilitador do personagem. E algumas vezes eu achei ele um pouco bobo, meio Looney Tunes. Alguma coisa se desenrolava pra pegar ele e ele saía de uma forma muito sorrateira. Aí tentava encurralar ele de novo e ele saía pulando e voando, né, que nem a gente. Então era uma coisa e aí ele pá, e pá, e pá. E sempre muito arquitetônico, uma coisa muito
disruptiva que ele criava na hora e dava super certo. Então eu acho que ficou fácil. E aí chega num ponto que você fica, beleza, qual é o desafio? Se ele é tão maravilhoso, se ele sempre usa do grego estratégia pra sair de alguma enrascada, por que eu tô vendo aqui? Qual é o filme? Se ele é tão maravilhoso, ele não vai ser pego, ele é incrível. E aí você no meio do filme fica, bacana, e aí? Então acho que tendo essa situação dele ser tão facilitador assim, tão Looney Tunes, Shai, te amo, você sabe. Mas a nota para esse roteiro é 6. Mas aqui mora uma questão que para mim é muito importante. Porque além desse gatilho inicial que vai me fazer perdurar durante o filme, esse mistério de que roubou pão na casa do João, que eu preciso ficar para descobrir, uma coisa que realmente me segura, seja num filme ou numa série, é o personagem principal. Eu preciso ou me identificar com ele, não foi o caso aqui do serial killer, não me identifiquei com ele, ou eu preciso gostar dele, ou ele precisa ser um ator excelente e que segura bem o personagem dentro desse roteiro, independente de quantas situações absurdas aparecerem na frente dele. E eu acho que um bom ator segura muito o roteiro ruim. Não todos, mas muitos. E agora a gente vai falar do ponto alto altíssimo do filme, o topo da montanha deste filme, o que vai valer você pagar o ingresso para assistir, que é o Josh Hartnett. Eu estou completamente Josh Hartnettizada. Ele me hipnotizou no cinema. Foi uma loucura. Assim, eu acho que o Night podia botar ele pra dançar conga no meio do estádio, que eu ia achar tá ótimo, tá incrível. Olha que excelente atuação. O cara tá, assim, um gênio. Gênio da bola nesse filme. Eu só vi uma coisa com ele antes de ver Armadilha, que foi o 3º episódio da 6ª temporada de Black Mirror, que é o Beyond the Sea. E eu já tinha ficado meio assustadinha. Ele trouxe um pânico, porque ele tá maldito no filme, no melhor sentido da palavra. Ele me causou uma boa impressão ali e eu fiquei um pouquinho, tipo, surpresa com o desempenho dele, eu nunca tinha visto. Eu sei que ele tem participação no episódio de The Bear e ele fez um excelente trabalho em Penny Dreadful, mas aí eu vou ficar devendo a análise pra vocês. Mas o que eu garanto a todos os meus espectadores desse Brasil varonil é que ele está impecável neste filme. Impecável. O Cooper, ele é um psicopata serial killer, correto? Correto. Então ele tem ali no filme 2 personalidades. Pai e esposo amoroso e psicopata assassino e cruel. E a forma como ele navega entre essas 2 personalidades é quase como um estalo, é um switch que ele vira ali, é um piscar de olhos, que você fica, gente, que loucura é essa? O cara é psicopata na vida real, só não tem outra explicação. Porque o corporal dele é tão bom, a expressão artística dele de estar ali, e às vezes ele ouvia uma coisa que deixava ele bravo, ou que atrapalhava o plano dele, e ele mexia o lábio inferior assim, quase imperceptivelmente, assim, muito sutil. Só quando ele não deixava escancarar na cara dele que ele estava sendo contrariado, afinal ninguém podia saber que ele era o serial killer, mas o lábio inferior mexia, um milésimo que o olho dele dava um negócio. Às vezes ele tinha um espasmo no braço que ele fazia assim quando ele estava nervoso, mas ele nunca perdia o controle, porque serial killer não perde o controle, né, meu amor? Serial killer mantém a compostura e ele ficava lá impávido, mas assim, um negócio, assim, uma coisa muito sutil e quase imperceptível, mas que dá essa veracidade para aquele personagem. E aquilo, eu sei pouco sobre psicopatas, não é a minha área de estudo, mas o que eu sei é que eles não têm sentimentos. Então, qualquer sentimento que eles tenham é fingimento. Aqui, no filme, aparentemente, o Cooper nutria algum sentimento pelos filhos dele. Ele tem um casal, a menina que ele leva no show e um menino que fica em casa com a mãe. Então, pareceu que ele tinha esse sentimento em relação a eles.
Pode ser um erro no diagnóstico de psicopatia? Pode. Mas eu tô aqui voando, galera. Eu vou voar igual a Glória Pérez. Vem comigo, vem voar comigo, porque eu adorei que eles colocaram essa segunda camada nele. Porque tem até um momento que ele fala que as duas realidades dele, ele nunca deixou que elas se entrecortassem. E é interessante você ver aquele personagem, porque a partir de um momento ele já começa a se despir da persona pai, você já começa a enxergar ele como o serial killer. E é interessante você ver como ele teve um trabalho de malabarismo minucioso para não deixar que as duas personalidades, as duas vidas, né, a de pai e a de serial, se misturassem. Então é interessante você ver como ele tá à beira de perder tudo ali, mas ele segue psicopático. E esse menino tá maravilhoso! E pro Josh Hartnett, na falta de 1 milhão, eu vou dar nota 10. Agora, uma coisa que eu achei intrigante, por assim dizer, é que esse filme tá classificado como terror/mistério. Mas eu, modéstia à parte, se pudesse dar um pitaco, não classificaria ele dessa forma. Eu classificaria ele como um suspense/comédia. Porque o que o Shyamalan fez ali é zero terror. É um filme que não te dá medo. Ele propõe um mistério, então de repente pode ser assim, tem um suspense acontecendo, a gente tá falando de um serial killer, mas ele traz momentos muito engraçados. É quase como o que o Jordan Peele faz nos filmes dele, que eu amo particularmente, que é essa mistura dos gêneros. Eu acho que traz uma quebra de expectativa muito grande quando você tá super tenso acompanhando o serial killer e do nada tem uma cena engraçada que você gargalha. Então, assim, eu gosto dessas quebras. Porque o Cooper, ele é muito suspense. Ele é 100% suspense. Você não ri com o Cooper. Mas quando ele interage com o cara, por exemplo, que ele vai pedir informação que conta pra ele o que tá acontecendo, a cena é extremamente cômica. Inclusive, o Shyamalan, ele usa muito de planos super close, muito fechados, que eles causam uma estranheza natural. E eles funcionam tanto pra comédia quanto pro suspense. Então, quando o close era super focado na cara do Cooper, com aquelas feições desse ator que são super marcantes, te davam medo. No trailer tem uma cena dele sorrindo que ele parece o palhaço It, sem maquiagem. Já quando a câmera hiperfocada nesse ator que faz o rapaz que trabalha lá, a roupagem é completamente cômica. Tanto dele tá num plongé, assim, de cima para baixo, né? Você vê ele numa posição ali um pouco mais inferior, né? Que é o que esse posicionamento, esse plano sugere. E ele tá sempre engraçado, é a forma como ele fala e tal. O Cooper não, o Cooper já tá visto de cima como uma figura mais altiva, que tá ali num suspense, numa coisa, né? Então essa dualidade deles dois é interessante. E eu prefiro essa classificação de mistério ou de suspense e comédia do que terror e mistério, que eu não achei que não tem nada muito a ver. E falando também da direção do Shyamalan, eu gosto muito desse filme e eu gosto muito da direção dele porque ela é uma direção linear, ela é uma direção que capta a minha atenção. Eu gosto, não sei explicar. Desculpa, galera, não sei explicar. Mas acho que pode ser uma coisa pessoal minha, mas eu gosto muito do estilo que ele usa. E eu acho que ele fez um trabalho muito competente ambientando todo o show ali, porque você se sente mesmo entrando e saindo da plateia, e eu achei muito bem feito. Eu gostei da direção dele. O roteiro realmente é que pra mim é onde cai ali, porque tem umas situações que ele cria com a Riley, uma história que aconteceu com ela, que você acha que ela tá indo pra um lugar e ela não tá, e que ele usa também desses cortes bruscos e desses planos super fechados, e você acha que aquilo ali vai dar em alguma coisa mais misteriosa, mas acaba sendo um alívio cômico. E aí é um pouquinho frustrante, mas acho que se ela tivesse sido melhor trabalhada, teria ficado mais interessante. Então, pra mim, a nota de direção, esse filme não chega nem perto de ser um filme ruim do Shyamalan. Eu achei um bom filme, mas ele também não tá perto de ser o melhor. Então, pra direção, eu vou dar nota
6,5 ou 7? Vou deixar essa dúvida no ar. Tá entre 6,5 e 7. E quando a gente vai se encaminhando para o ato final, a gente tem uma participação mais ativa da Lady Raven como personagem central. Então ela sai do pano de fundo de cantora e entra como personagem ali naquele meio. E eu acho que aí é onde começa, de fato, a tensão do filme. Eu gostei muito dessa parte final, apesar dela propor um cenário um tanto quanto das ideias, ela traz bastante tensão. Ela traz momentos que você fica, agora já era. Agora não tem o que fazer. Agora não dá mais. E eu gosto. E eu acho que os personagens, mais uma vez, deixam ali a coisa toda muito palatável e te faz ter algum tipo de, não interesse, mas de receio que aconteça alguma coisa com, no caso, né, a Lady Raven, que entra como personagem trazendo um contraponto com o Cooper. E ali contracenando nessa parte final com o Josh, que a gente tem a Lady Raven, que é interpretada pela Salika, que eu ia dizer que é a filha talentosa do M. Night Shyamalan, porque esse ano a Ishana, que é a outra filha dele, dirigiu um dos filmes mais horríveis que eu já vi na minha vida, que é Os Observadores, estrelado pela Dakota Fanning. Não assistam. Finja que eu jamais falei esse nome aqui. E é muito ruim. E eu não vou jogar esse shade, apesar de eu já ter jogado ele. Vamos deixar a Ishana dirigir mais filmes aí pra ver se ela se redime. Mas voltando a Salika, ela é a compositora e a voz de todas as músicas que a gente ouve no show da Lady Raven, o que eu achei muito legal, porque a voz dela é incrível. Ela canta aquele popzinho bem padrão, bem tradicional, não achei que é ruim. Achei muito bom, achei ela bem talentosa cantora. Ela toca até piano uma hora. Eu falei, pô, se foi ela mesmo, show de bola. Eu acho que ela tem esse talento musical muito forte. Ela precisa ainda comer muito arroz e feijão pra chegar num nível de atuação ali compatível com o que o Josh Hartnett estava entregando. Mas eu achei que ela não deixou a peteca cair. Achei que ela segurou legal o rojão de estar ali naquelas cenas. Tem umas... Ela sugere, né, umas coisas muito mais... que te deixam ali tensa e ela segurou legal. Eu gostei bastante da Salika e eu espero ver ela em outros personagens que também tragam um pouco mais de profundidade pra ela, pra ver se ela continua seguindo bem. Mas se não seguir como atriz, eu achei ela excelente cantora. Então, parabéns, Salika. Sua nota nesse filme é 7, porque eu adorei a Lady Raven. Computadas as minhas notas, chegamos ao final desta minha primeira análise crítica. Não sei muito bem, porque não é bem um dica de sexta, que quando eu trago um dica de sexta mesmo, é porque eu acho que ele vai... um número muito grande de pessoas vai gostar daquele filme. Esse eu tenho minhas dúvidas, porque, como eu falei, o roteiro ele deixa a desejar. Mas eu me diverti assistindo, não posso negar que eu me diverti. Eu gosto muito da proposta do Shyamalan. Eu ri, eu fiquei tensa mais horas. Mas eu entendo que ele é um filme mais fraco. Então eu decidi trazer ele aqui porque eu queria falar sobre ele, eu queria falar sobre o Night, eu gosto muito dele, mas eu vou deixar aqui como uma primeira crítica, né? Uma primeira análise de filme, sem ser necessariamente uma dica pra você. E aí você vá ao cinema por sua conta e risco e veja se você concorda com o que eu falei aqui ou não. A minha nota final da média é 7,5, o que eu acho uma boa nota, considerando aí algumas questões aí, né? Então eu acho que vale sim a pena você ir ao cinema e ver e tirar suas próprias conclusões. E claro, me contar aqui embaixo o que você achou. E se você chegou até aqui, muito obrigada. Eu me chamo Stephanie Mancilli, sou jornalista e produtora de conteúdo e eu agradeço muito a sua presença aqui no meu ilustre canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar. Semana que vem eu tô de volta com mais uma dica ou uma análise, eu não sei, vamos descobrir semana que vem. Um super beijo e até lá!